Chegou a hora! E aí? Bíblia de Estudo Herança Reformada. Uma Bíblia que desde que a primeira edição foi lançada, eu defendo com unhas e dentes. Uma Bíblia que tem na sua equipe, que chefiou o projeto, que coordenou esse projeto maravilhoso, é ninguém menos do que o atual maior especialista, o maior especialista da atualidade, em quê? Em teologia dos puritanos. Isso mesmo, a Bíblia do Joel Bick. Muitas pessoas falam, bem que o Joel Bick poderia lançar uma Bíblia de estudo. Nós temos em português e faz um bom tempo. E agora, a Bíblia de Estudo Herança Reformada, ela chega na sua segunda edição, um trabalho magnífico pela editora Cultura Cristã. Nem adianta eu vir com aquela tentativa, meu querido, de quê? De trazer suspense para você se a Bíblia é boa ou não, porque eu sou fã dessa Bíblia. Essa Bíblia, utilizada junto com a Bíblia de Estudo de Genebra, é uma das maiores ferramentas que você pode ter na sua biblioteca para conhecer a palavra de Deus. Por quê? Olha só, a Bíblia de Estudo de Genebra é uma Bíblia técnica, é uma Bíblia que ela aborda o quê? Teologia sistemática. Ela é uma Bíblia mais técnica, onde você vai ter as doutrinas cristãs explicadas nos maiores detalhes. Essa é a função da nossa querida Genebra. Já a Bíblia de Estudo Herança Reformada, ela já é uma Bíblia para dia a dia. Ela tem o técnico, ela traz um ensino que é expositivo, só que é um ensino expositivo experiencial, que é a forma como o Bick coloca, a forma bíblica de se pregar. Uma forma onde você vai pregar, você não vai pregar apenas tecnicidade, questão técnica, nome difícil de doutrina, não. Você vai pregar sim o que está na Escritura, só que de uma forma onde você vai causar uma mudança na pessoa que recebe a mensagem. A pessoa vai ter um contato com uma mensagem viva. Porque nós vemos muito hoje o quê? Pregações, ensinos que ficam coisas plastificadas, coisas muito estranhas, e a gente acaba o quê? Sai do culto gelado, sai do culto frio. Então aqui no Brasil, quem prega expositivamente, de uma maneira experiencial, é o nosso querido reverendo Mauro Meister, lá da Igreja Presbiteriana da Barra Funda. Eu costumo pregar da forma experiencial, onde a pessoa vai usar aquele conhecimento no dia a dia. E é isso que essa Bíblia tem, e ela é campeã nesse aspecto. Aqui você já está vendo o quê? A Bíblia de Estudo Herança Reformada, tá? Você está vendo aqui a Bíblia de Estudo Herança Reformada, é a primeira edição. Então eu tenho ela desde que foi lançada na primeira edição. Não é que demorou, eu esperei, não, eu comprei ela logo quando foi lançada. E infelizmente nós tivemos alguns problemas nela, que também não são problemas absurdos, problemas enormes, mas alguns detalhes que acabaram não sendo colocados nessa edição e que estão na edição em inglês. Com isso, Joel Bick pediu para que a Cultura Cristã, na segunda edição, colocasse essas questões, colocasse já o que nós chamamos de versão corrigida. E nós vamos dar uma comparada. Na realidade, o que eu marquei na edição antiga são as passagens que nós vamos fazer as comparações. Então vamos lá, vamos ver a Bíblia de Estudo Herança Reformada, segunda edição revisada da editora Cultura Cristã, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo Herança Reformada. Essa daqui é a primeira edição, aquela capa bicolor que todo mundo acha linda. Eu, particularmente, acho linda. E a nova, que é a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Colocaram um manuscrito aqui para dar uma modernizada. Segunda edição revisada. Marca da editora Cultura Cristã e marca da Sociedade Bíblica do Brasil. A versão antiga, como vocês podem ver aqui, ela era impressa em quê? Em uma cor apenas. A tradução que ela traz é Almeida Revista Atualizada. A nova versão, ela traz também Almeida Revista Atualizada, que é a versão utilizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Cultura Cristã, ela é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bíblia de Estudo Herança Reformada, segunda edição. E nós vemos uma diferença bem grande, que é o quê? Impressão em duas cores. É uma coisa que a Sociedade Bíblica do Brasil está usando demais, gente. Que é o quê? Impressões em duas cores. Então eu tenho a antiga, que era impressão em uma cor, e eu tenho a nova edição, que ela traz o quê? Já uma impressão em preto e azul. E nós estamos aqui logo no começo, ó. Organizador geral Joel Bick, organizador do AT Michael Barrett, organizador do Novo Testamento Gerald M. Bilks e Paul M. Smiley como assistente editorial. Ou seja, é uma equipe
de peso, tá bom? É uma excelente equipe que trabalhou nessa Bíblia. Aí nós temos um sumário, aqui o sumário das ferramentas de estudo. Então nós temos Para Viver como Cristão, são estudos que estão no meio do texto. E nós temos aqui Credos e Confissões e uma série de estudos sobre a história da igreja. Lista dos artigos no texto, tá vendo? Ó? A doutrina de Deus, a doutrina da criação, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. São estudos que estão dentro do texto. E aqui são o quê? São estudos de uma página, tá bom? Que estão também junto ao texto. Bem-vindo à Bíblia de Estudo Herança Reformada. A leitura experiencial da Bíblia, que tem a ver com esse sistema onde nós vamos aprender a colocar em prática o que nós aprendemos na Escritura. Nós levamos isso tão a sério que o nosso curso, a Formação Completa em Teologia, ela tem um diferencial, que é o quê? É o programa de aceleração que nós chamamos. O que é o programa de aceleração? Você tem um grupo no WhatsApp ou no Telegram, você escolhe, e ali você vai colocar as suas dúvidas em relação ao curso. O que vai acontecer? Além de tirar suas dúvidas, nós vamos te ensinar como colocar aquilo em prática na tua vida. Uma vida, um estudo bíblico, uma teologia experiencial, que é muito importante, porque se nós lermos a Bíblia e não aplicarmos na nossa vida, a gente vai ter problema. Então, prefácio ao texto bíblico da Almeida RA, uma herança a ser celebrada e os agradecimentos. Aí a gente já começa com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós já começamos com uma introdução ao Pentateuco. Se nós pegarmos a versão antiga, olha, leitura experimental da Bíblia, prefácio do texto bíblico, agradecimentos, e olha, é inclusive o mesmo desenho, só que aqui está em azul e aqui em preto. Então nós temos introdução ao Pentateuco. A Bíblia hebraica consiste em 3 partes, a lei, os profetas e os escritos, geralmente referidos como a Tanakh. A Bíblia hebraica consiste em 3 partes, a lei, os profetas e os escritos, geralmente referidos como Tanakh. É o mesmo estudo. Aí a gente já vem a uma introdução a Gênesis e aqui introdução a Gênesis também. Tá? Ou seja, é a mesma Bíblia. O que vai mudar nela são algumas coisas nas notas de estudo e nos estudos que vão te dar o quê? Que são as notas corrigidas de acordo com o que o Joel Bick pediu. Introdução a Gênesis, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Essa Bíblia traz pra gente uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Ela não traz, né, o número 1 grande aqui no capítulo, o número 2 grande. Ela traz o quê? Capítulo 1, escrito. Ó, a antiga já era assim. O que, na minha opinião, a gente estranha, mas não na prática não vai fazer diferença nenhuma. Texto da Ara, então a criação e a corrupção do mundo. Então aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter a divisão do que o capítulo 1 fala. Essa divisão é o que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Ó, a criação e a corrupção do mundo. A criação e a corrupção do mundo. Indicando pra gente o que a gente está aprendendo aqui. A gente começa por isso. Outra coisa, 2 colunas, duas colunas de texto bíblico e 2 colunas de notas de estudo. Pronto, é isso aqui que você tem. Um sistema extremamente tradicional e muito testado, muito bem feito. Aqui nós já temos o primeiro estudo, ó, adaptado de João Calvino, as Institutas, ou seja, você tem a base, a bibliografia de onde isso foi tirado. A criação e a glória de Deus. Seja em beleza, poder ou complexidade da criação, uma demonstração da maravilha de Deus está gravada em todas as coisas como um testamento inequívoco de sua glória imensurável. A glória de Deus foi revelada em toda a confecção do universo. Os céus proclamam a glória de Deus, Salmos 19:1. E toda a terra está cheia de sua glória, Isaías 6, verso 3. Então agora vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada no tamanho da letra, né? No texto bíblico, a letra maiúscula, ela tem 3 milímetros, 2,81, ou seja, ela tem 3 milímetros. Vamos ver na versão antiga, letra maiúscula, 3 milímetros também, ó. Tá vendo? Dá certinho. Letra minúscula na nova versão. Vamos pegar a letra A aqui da palavra sabe. 2,18, tá? 2,20. Vamos ver na versão nova. Cadê? 2,18. Ou seja, é o mesmo tamanho de letra. Você não vai ver muita diferença com relação a isso, tá? Como sempre nós sabemos, o tamanho da letra das notas de estudo sempre é menor. Olha aqui, ó. As alianças de Deus. Olhando a morte de frente, José se reanima
Gênesis 50. Para um último ato de fé, ele se lembra da promessa de Deus a Abraão, Gênesis 15, 13 e 14, e assegura a seus irmãos que Deus os levará do Egito de volta para a terra prometida. Ele lhes ordena a levarem seus ossos para lá, obrigando-os por juramento. Em conformidade com isso, Moisés leva consigo os ossos de José quando Israel sai do Egito. Êxodo 13, 19. Por que José estava certo de que Deus cumpriria suas promessas? É porque ele sabia que as promessas eram estipulações da aliança de Deus com Abraão, selada com o juramento de Deus. Esta Bíblia é uma Bíblia o quê? Aliancista. Ela não segue a linha teológica dispensacionalista. Na formação completa em teologia do Nascido de Novo, você aprende o dispensacionalismo e aprende o aliancismo. Nosso ministério é um ministério reformado, um ministério calvinista, tá bem? Mas o nosso curso, nossa formação completa em teologia, é um curso interdenominacional. Aqui, a introdução ao livro de Êxodo. Vamos dar uma olhada nessa introdução. Então, nós temos autoria e data, o tema que o livro trata, o propósito do livro. Ah, mas espera aí, tema e propósito não é a mesma coisa? Não. Se você pegar, o tema é sobre o que diz e o propósito é o objetivo que o livro quer atingir. Aí tem uma sinopse do livro e aí o esboço de temas, né? O esboço das divisões do que cada parte do livro trata. Lembrando que as notas de estudo, tá? Aqui a gente está em Êxodo, nós já vamos ver a primeira mudança. Nós já vamos ver porque na antiga edição teve uma parte modificada aqui, na nota de Êxodo 24 e 6. E só uma coisa, então o que vai acontecer, queridos? Nós temos as notas de estudo normais, nós temos aqui nas notas de estudo o tema, que é um tema que tem a ver com a divisão do conteúdo da Bíblia. Aí nós temos as notas de estudo e temos o quê? Algumas notas especiais que estão em destaque que servem para você fazer o seu estudo devocional sozinho ou com a sua família. Então são notas, olha, primeiro, Deus multiplicará seu povo, Mateus 16, 18. Às vezes, até por meio de perseguição, por exemplo, a perseguição da igreja em Jerusalém, na verdade, espalhou o evangelho de modo que a palavra de Deus cresceu e se multiplicou. Ao enfrentar a perseguição, como você pode encontrar coragem para não temer, mas permanecer firme com outros crentes? Aí, ó, com base bíblica, tudo bonitinho. Isso aqui está em Êxodo, esse pensamento devocional aqui. São notas devocionais, para você fazer seu devocional. É aí que ela vai se encaixar com a Genebra de uma maneira única. Bom, vamos começar com Êxodo 20, capítulo 20, está aqui, com a nota do versículo 4 a 6. Está aqui, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra gente, ó, já marquei aqui. O que vai acontecer? Olha como são pequenos detalhes. Portanto, embora Deus... Essa daqui é a versão antiga. Vamos ler comigo. Portanto, embora Deus abençoe algumas artes visuais, 31, 1 a 11, nunca devemos fazer uma imagem de Deus, incluindo qualquer pessoa da Trindade, com a finalidade de cultuar ou adorar, tendo diante de nós uma imagem de qualquer coisa feita pelo ser humano, pois ele é o Deus zeloso, tal. Esta palavra cultuar aqui não tem na versão em inglês da Bíblia Herança Reformada. Então, se nós pegarmos aqui, ó, portanto, na versão nova, portanto, embora Deus abençoe algumas artes visuais, 31, 1 a 11, nunca devemos fazer uma imagem de Deus, incluindo qualquer pessoa da Trindade, tá vendo? Nunca devemos fazer uma imagem de Deus ou adorar, tendo diante de nós uma imagem, ou seja, ou adorar uma imagem. Então só tirou a palavra cultuar, não porque estivesse errada, mas porque essa palavra cultuar estava sobrando, entendeu? Então, os erros que essa Bíblia aqui tinha eram erros nesse sentido. Depois nós vamos ter lá na frente, quando nós chegamos aqui em 1 Crônicas, no artigo Adoração pela Palavra, o que vai acontecer? Quando a gente chega aqui embaixo, a nova aliança, cerimônias da lei cessaram de uma forma mais simples de adoração, foi introduzida por Cristo e seus apóstolos. Oração com ação de graças, aqui ele vai explicar o sistema simplificado do culto. Quando chega aqui, ó, depois da pregação da palavra, cânticos, a versão antiga já pulava para quê? Ministração dos sacramentos. A versão nova, quando entra cânticos, ela coloca cânticos de salmos.
Ou seja, não é cantar qualquer coisa. Não é cantar aquela música antropocêntrica da celebridade gospel lá, que nem cristã é. Não, existem louvores que são cristocêntricos e até mesmo nós temos o quê? Nós temos a defesa de uma salmodia exclusiva. O que é salmodia exclusiva? Apenas cantar salmos dentro da igreja. Nós temos uma ala que defende isso. Ah, mas eles estão errados. Não sei até que ponto eles podem estar errados, não. Aí nós vamos para Efésios. Primeiro eu quero mostrar um estudo especial para vocês que tem aqui, que é o estudo do conhecimento experiencial, que fala muito daquilo que eu estava tratando com vocês. Que é o quê? Eu pregar, te ensinar ou você estudar a Bíblia e aquele estudo, aquele conhecimento vai te dar uma aplicação. Então, conhecimento experiencial. Os reformadores e puritanos amavam pregar sobre João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviastes. Eles entendiam que a palavra conhecer, quando usada nesse contexto, significava um tipo de conhecimento íntimo que envolvia um relacionamento profundamente pessoal e duradouro com Deus em Cristo Jesus. Gostavam de chamar isso de conhecimento experiencial. Hoje costumamos falar disso como conhecimento experiencial também. O termo experimental provém da palavra latina experimento. Ele vai explicar. É aquilo que eu falei para vocês, terem a Bíblia aplicada na vida de vocês. Depois nós temos, Efésios 5 começa aqui, aí nós temos a partir do verso 19, a igreja deve cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, termos mais frequentemente, ali ele não tem esse mais, aqui o 5:21 tem diferença, 5:22 tem diferença, ou seja, 5:25, 27 também foi corrigido, ou seja, a Bíblia foi todinha, passaram o pente fino e foram feitas, graças a Deus, as correções que essa Bíblia precisava, que não estão na versão em inglês. Nós não temos nenhum erro na Bíblia, mas nós temos questões que precisavam ser mais bem explicadas, que foram feitas diferentes da versão em inglês. Então aí nós temos 1 Timóteo 2:12, a nota era muito maior, então foi colocada uma nota menor. Na original em inglês ela funciona assim. Aí no final, o que nós vamos ter? Nós vamos ter estudos no final, auxílios, olha. Apocalipse, o céu, termina aqui em o céu em Apocalipse 22. Aí nós vamos ter as ferramentas de estudo que estão aqui, ó. Então, primeiro, para viver como cristão, nós temos diversos estudos. Ir a Cristo. Desde a queda do homem em pecado, a grande pergunta tem sido: como os pecadores podem ser levados de volta para Deus? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa dos seus pecados, mas por meio de Cristo podemos voltar para Deus e para o paraíso. Apocalipse 22, 1-2. Por isso, João testifica. O Espírito e a noiva dizem, vem, olha só. A união com Cristo, experiência da justificação e da adoção, crescimento em santificação, confiantes e perseverantes. Por que e como oramos? O Senhor ensina-nos a orar, Lucas 11:1. Essas palavras, ditas pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, são reveladoras. Naqueles dias era costume que os rabinos ensinassem essa disciplina importante aos seus discípulos. No entanto, esse pedido corresponde a mais do que um costume rabínico. Os discípulos haviam ouvido Jesus orar várias vezes. Certamente estavam impressionados e comovidos pelo laço íntimo com Deus que as orações de Jesus revelavam, quando, entre outras coisas, ele o invocava chamando-o de Pai. Então, por que e como oramos, adoração e os meios de graça, comunhão com os cristãos, como considerar a nós mesmos, a vida segundo os 10 mandamentos, temor a Deus. Aqui nós temos os estudos específicos. Aí nós temos os 20 séculos de história da igreja, material excelente, ó, o primeiro século da história. Século II, a Igreja dos Mártires. Século III, perseguição e heresia, Orígenes e Tertuliano. Século IV, os primórdios do Império Cristão. Século V, a cidade de Deus e a cidade do homem. Justiniano Bento e a conversão dos escoceses. Gregório o Grande e a ascensão do Islã. A controvérsia iconoclasta. Século IX, a luta pelo poder na igreja. Hátramo e Gottschalk.
Século X, a Idade das Trevas. Século XI, a Grande Cisma, Anselmo da Cantuária. As Cruzadas, Abelardo, Lombardo, os Valdenses. Francisco de Assis e Tomás de Aquino no século XIII. Século XIV, o cativeiro babilônico da Igreja de John Wycliffe. Século XV, o Renascimento, Hus, Savonarola, Grote. Século XVI, Lutero, Calvino e a Reforma. Século XVII, a Reforma da Igreja na Inglaterra. Século XVIII, Grande Despertamento. Século XIX, os primórdios da teologia moderna e os construtores do reino. E o século XX, a Era dos Paradoxos. Aí nós temos os credos e confissões, começando com o credo apostólico, niceno, atanasiano, confissão belga, catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, confissão de fé de Westminster, catecismo maior de Westminster, e o plano de leitura da Bíblia em um ano, tabela de pesos e medidas, e, lógico, os mapas da Sociedade Bíblica do Brasil, que ainda são aqueles mapas mais antiquadinhos da SBB, mas que são mapas extraordinários, mapas lindos, na minha opinião. E essa daqui é a Bíblia de Estudo Herança Reformada. É uma Bíblia magnífica, uma Bíblia que eu amo e que, como eu disse, eu recomendo para vocês que vocês venham utilizar essa Bíblia. Pastor, eu quero 2 Bíblias de estudo, uma mais técnica e uma para usar mais dia a dia. Mais técnica você tem a Bíblia de Estudo de Genebra e para usar dia a dia você tem a querida A Herança Reformada. Então espero que vocês tenham gostado desse review. Não se esqueça que nós somos um seminário teológico. Você quer aprender por si mesmo como se proteger das heresias, como não cair na conversa do inimigo. Você tem dúvidas quando você vai pregar a palavra para alguém? Vem estudar com a gente. O link está aqui na descrição ou no QR Code aqui da tela. Vem estudar na formação completa em teologia do Nascido de Novo, porque você vai mudar a sua vida, você vai mudar o seu modo de entender a Deus e você vai ter uma intimidade com Deus como você nunca imaginou. Corre aqui porque você ainda ganha uma participação no grupo de aceleração do Nascido de Novo, ganha um curso de grego, um curso de hebraico e um curso de capelania. Se inscrevendo no curso, você tem todos esses bônus. Vem estudar com a gente. Deus te abençoe. Fique com Deus.